noite a todos, bom dia para quem está assistindo sábado de manhã, né? Boa noite para quem está ao vivo aqui na sexta-feira. E hoje nós vamos falar do mandado de segurança. Não fala que estude teu encosto? Olha aqui, vocês não estão ouvindo uma microfonia? Ou só eu que estou ouvindo? Uma alma. Né? Melhorou? Tá tudo certo? Bom, nós vamos falar do mandado de segurança. Eu sei que vocês já fizeram a peça, né? Não tem problema nenhum, porque na verdade agora a gente vai até analisar do ponto de vista teórico, vamos marcar no código, porque pode até aparecer como pergunta discursiva, ou mesmo como peça, apesar de na última ter aceitado. Então eu não aposto. Se aposta a MS como peça, não aposto. Mas a OAB é doida, é capaz até de pedir, tá bom? E se cair, vocês ficam felizes, não? Ou não? O MS é uma peça esquisita para vocês? Não, é uma peça boa. Eu sou um apaixonado por MS. A minha dissertação de mestrado foi sobre mandado de segurança, porque eu sou um doido por esse assunto. Acho que eu sou um revoltado com o poder. Sabe como é que é? Pessoa dominada com o poder. Eu sou meio anarquista, eu queria que o Estado morresse. Tô brincando, tá bom? Tudo bem, Nival? Posso falar essas coisas? Parabéns. Então eu sou meio anarquista, eu sou meio contra o poder, então eu queria estudar os remédios, os mecanismos de exercício do controle do poder. E o mandado de segurança é um dos mais típicos elementos de controle do poder. Bom, vamos começar então a falar da ação de mandado de segurança. Vamos lá? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Nós vamos começar aí a marcação do nosso material, porque isso pode cair como peça ou como pergunta. Está dando um certo eco aqui, uma certa microfonia técnica. Se puder baixar um pouquinho. Está esquisito, não está? Está bem esquisito. Vocês estão sendo simpáticos até. Dizer que está um pouco. Mandado de segurança. Ainda está esquisito. É o retorno, né? Pode deixar o retorno mais baixo, tanto que a rede esteja ouvindo bem, esteja gravando para os alunos assistirem amanhã de manhã, né? Tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, o fundamento disso. Onde nós vamos procurar? Eu quero que vocês abram aí o VAD-MECUM de vocês. Quem está com o VAD-RT está na página 1824. Quem está com o VAD-RT está na 1824, que é a lei 12.016 de 09. Já desse seu VAD no jeito, que é a lei do mandado de segurança, ok? Desse seu VAD no jeito, que é muito importante para nós, lei 12.016 de 09. Foi a lei que revogou. Ela revogou mesmo. Ela disciplinou o procedimento, o processo do mandado de segurança. Então aqui tem todos os aspectos processuais, mas ela acabou revogando duas leis anteriores, né, que era uma lei de 51, uma lei de 64, que também tratavam de procedimento de mandado de segurança. Então a gente não usa mais a 1533, né? A gente não usa mais a lei de 64, a gente só usa agora a 12.016/09, que trata do procedimento. E essa lei, na verdade, ela tem o maior fundamento, que é o fundamento constitucional, que é o artigo 5º, no inciso 69 e no inciso 70. Vamos marcar também lá na nossa Constituição? Acho que vocês já até marcaram, né? Tudo bem? Acho que vocês já até marcaram. O artigo 5º, no 69 e no 70. As duas primeiras remissões do artigo 1º da Lei 12.016, a gente já remete para a Constituição. Está assim no de vocês? Está assim? O ideal é que a gente tenha o seguinte, ó. O ideal é que a gente tenha artigo 5º, 69 e 70 remetendo para a Lei 12.016 e o contrário também. Está assim no VAD de vocês? Para facilitar a procura no dia da prova? Está assim? Então, na Constituição, remete para 12.016, certo? E na 12.016, remete para a Constituição. Artigo 5º, no 69 e no 70 da nossa Constituição. Bom, falando em cabimento, chegou no dia da prova, leu o problema, e quais são os indícios que levariam você a fazer um MS? Ou os indícios que levariam você a não fazer o MS? Gente, essa aula que eu vou dar hoje foi a mesmíssima aula
que eu dei na prova passada. Mas não sei o que deu em algumas pessoas que, na hora lá, decidiram fazer MS. Darlan estava errado? Não estava. Eu não teria feito. Falei isso para vocês na aula passada, não falei? Eu não teria feito MS. Por quê? O problema não conduzia para MS. Estava certo quem fez? Estava. Só que o problema não dava os elementos que caracterizavam o MS. Até caberia, mas a gente precisava inventar algumas coisas, como quem era autoridade, tudo mais. A OAB aceitou os dois, tá? Mas na hora que você está lendo o problema, o que vai levar você a saber, a ter a certeza que é MS? Vamos lá, cabimento. O cabimento do MS, primeira coisa que nós vamos ter é um ato de autoridade. Então você está lendo o problema e você encontra no enunciado um ato de autoridade. Tudo bem? Na prova passada tinha ato de autoridade? Tinha ou não tinha? Vocês não leram o exercício? Ninguém leu, né? Não tinha. Diretamente não falava, né, Erival? Falava direto. Fosse fazer uma interpretação do que? Tinha que fazer uma interpretação, mas não falava o governador, o secretário, o chefe do posto do SUS, né? Mas mas gerava, se você fizesse uma interpretação, teve uma omissão ou poderia caracterizar. Tudo bem, mas o problema vai te jogar no colo um ato de autoridade. Quem é a autoridade? Às vezes a gente acha que a autoridade é só servidor público. É isso? Não. A autoridade é toda pessoa que está no exercício de uma função pública, mesmo que esteja numa função pública delegada, certo? Mesmo que ele esteja numa função pública delegada. Então pode ser um particular? Pode perfeitamente. Pode ser um particular que esteja no exercício de uma função pública delegada. Por exemplo, diretor de faculdade. É uma função pública? Sim, delegada do Ministério da Educação. Por isso que quando é instituição privada, a gente faz na Justiça Federal. Quando é instituição privada, quero entrar com um mandado de segurança, que é muito comum, vou contar. Aqui posso contar que aqui não é faculdade. Quando eu dava lá na faculdade, eu não podia contar esse tipo de coisa. Quinto ano, sabe como é que é quinto ano? O povo sem dinheiro, não é assim? O que a gente faz? O que a gente fazia no quinto ano? Não pagava. Não pagava a faculdade, porque tinha que pagar a formatura, comprar livro para a OAB, tinha que gastar com a cerveja e vai pagar a faculdade. Aí chegava no dia, passava na OAB, precisava pedir o certificado, ia lá, me dá o certificado para eu levar na OAB, o que a faculdade disse? Não, porque eu sou um caloteiro. Não vou te dar o certificado. Tá certo? Tá certo ou errado? Por quê? Primeiro, nós temos ato de autoridade? Temos. O diretor da faculdade está no exercício de uma função pública delegado no Ministério da Educação. Qual é o ato coator aqui? Ele tem que entregar o certificado. Por que ele tem que entregar o certificado? Cobrança de dívida. Como se faz? É com constrangimento da pessoa? É retendo documentos? Não. Às vezes sim, mas não é a regra. Cobrança de dívida se faz pelo devido processo legal. Não tem um princípio lá na Constituição? Do devido processo legal, no artigo 5º? Qual o devido processo legal para cobrar dívida? Use ação de cobrança, use qualquer ação que tiver no CPC. Faça execução, use uma ação do CPC, mas não retenha documentos. Isso não é devido processo legal, viola direito líquido certo. Tudo bem? Diretor de hospital é um típico exemplo de particular no exercício de uma função pública delegada. Tá bom? Então nós vamos encontrar na prova ato de autoridade que cause lesão ou ameaça. Então cabe mandado de segurança diante de lesão ou de ameaça. Como assim lesão? A autoridade já praticou o ato coator. Ameaça porque ela está na iminência de praticar o ato. Eu sei que o ato vai ocorrer, mas a autoridade ainda não praticou o ato. Ato de autoridade, lesão ou ameaça a direito líquido, certo?
Cuidado aqui, o que é um direito líquido e certo? Para a gente explicar isso de forma muito simplória, né? Explicar isso de forma muito simples, direito líquido e certo é aquele que se demonstra de plano. Tudo bem? Direito líquido e certo é aquela tutela evidente, é aquela tutela explícita, é certeza que o meu cliente tem direito, é certeza que ele está certo. Tudo bem? No que ele está pedindo no direito material. Olha os indícios que a prova pode conter. Quando a gente fala de direito líquido certo, nós estamos falando de uma prova pré-constituída. Tudo bem? Então, quando eu entro com a minha petição inicial de MS, eu tenho todos os elementos probatórios, documentos, tem que ser prova documental para ser pré-constituída, eu tenho todos os documentos que levem o juiz a ter uma certeza do direito. É o que o ministro Luiz Fux chama de tutela da evidência. Certo? É evidente. Ó, eu bato os olhos e já sei que ele tem razão. Ok? Pessoal, se o problema falar que a pessoa precisa fazer perícia para provar que está doente, ou que tem determinada doença ou incapacidade, se precisa de perícia, tem direito líquido certo? Não. Se o problema disser que eu tenho que ouvir testemunhas para provar o direito, tem direito líquido certo? Não. Se eu preciso de testemunhas, se eu preciso de perícia, você descarta o direito líquido certo. Porque no mandado de segurança, já anota isso do lado aqui. No mandado de segurança, não cabe dilação probatória. Toda a prova é pré-constituída. Ok? A gente vai fazer a petição e eu vou mostrar uma exceção que cabe dilação probatória. Mas é um único caso, uma única exceção. Tudo bem até aqui? Então a ideia é essa. Mandado de segurança, prova pré-constituída, direito líquido e certo. Beleza? Bom, e outra coisa. Não amparado por outra garantia. Não amparado por outra garantia. Então, eu tenho lá ato de autoridade, lesão ou ameaça, direito líquido certo e não amparado por outra garantia. Ah, esse negócio do direito líquido certo, eu só vou voltar uma coisa. Teve uma vez que o problema disse o seguinte, Erival, me corrija se não for, se não for bem assim, que eu lembro do exercício. O exercício diria o seguinte, que um cliente te procurou, tinha toda a documentação, o cliente tinha tudo que demonstrava que era direito líquido certo, mas o cliente indicou 2 testemunhas para serem ouvidas. 2 ou 3 testemunhas, não era isso? O cliente, olha, como a OAB... queria que fosse realizada a oitiva de testemunha. Isso, o problema dizia que o cliente queria que fosse realizada a oitiva de testemunha. Aí a questão dizia assim, você, na qualidade de advogado, propõe a medida cabível. Eu não teria feito MS. Mas a OAB aceitou? Foi a primeira baixaria, foi essa daí. Ela aceitou porque ela disse assim, você como advogado, mesmo o cliente... Olha a saída que eles deram para aceitar as 2 peças. O advogado não é obrigado a ouvir as testemunhas só porque o cliente quer. Olha, você que é advogado, você que tem que saber se é direito líquido certo ou não, e você poderia dispensar a oitiva das testemunhas. E aceitaram as 2 peças. Aceitaram o rito ordinário e aceitaram o rito do mandado de segurança. Tá bom? Nossa, Darlene, eu estou ficando preocupado. Olha, apareceu a cabeça na frente da câmera, meu Deus, dá um azar lascado. Vamos lá. Diz que o último que passou a cabeça na frente da câmera não passou até hoje. Pelo amor. É que você não sabia, então você está livre dessa praga. Vamos lá. Fora que você apareceu para o Brasil inteiro. Vamos lá. Ô, gente. Então, na hora da prova, eu espero que a OAB tenha o cuidado de, se for mandado de segurança, fazer um probleminha bem feitinho, para não ter dúvida se é ou não mandado de segurança, como foi nas últimas. O bom é que eles fizeram mal feito, mas aceitaram as 2 peças, tanto o rito ordinário como o mandado de segurança, tá bom? Não amparado por outra garantia. Então o mandado de segurança é uma medida residual. É residual.
Aí pode parecer assim que o mandado de segurança é o resto. Ah, é a medida mais fuleira, porque o que sobrou fizeram MS. Não, 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 não. Na verdade, eu acho que ela é a mais nobre. Não é porque eu gosto, né? Eu acho que ela é mais nobre, porque no final das contas, ela tem a maior abrangência de cabimento. A gente só vai usar a MS quando não couber HC, habeas data, mandado de injunção ou até mesmo a ação popular. Você só vai usar mandado de segurança se não couber isso aqui. Certo? Nessas três aqui, nessas três garantias constitucionais, nós temos direito líquido certo? O cliente, quando entra com habeas corpus, tem direito líquido certo? Lógico, gente. Nas três. Em todas se tutela direito líquido certo. Né? No habeas corpus, direito líquido certo de locomoção, de ir e vir. Certo? No habeas data, direito a informações pessoais. E no mandado de junção, o direito de regulamentação do dispositivo que pende de uma norma. Tudo bem? Mas nos três, só que os três são específicos. E a ação popular, a gente sabe que é a ação para restituir ou para recuperar lesão ao erário. Não é isso? Eu tive uma lesão ao erário, tive lá um patrimônio público lesado, vou fazer uma ação popular para desfazer o ato e restituir o dinheiro ao erário. Darlan, mas dá para confundir. Cuidado. Falou de liberdade de locomoção, nós estamos falando de habeas corpus. Olha um caso que vocês podem confundir. Eu não acho que caia habeas corpus. Mas é um achismo, tá? Por que eu acho que não cai? Porque não é peça privativa de advogado. Mas pode pedir? Em tese pode. Ó, vamos imaginar que um estrangeiro esteja no Brasil e o estrangeiro começa a encher o saco. Tipo, ele está regular no Brasil, tudo bem? O estrangeiro está regular no Brasil. Uma lei que eu acho importante que vocês tenham aí no jeito, não que eu acho que vai usar, mas para saber que existe, é o Estatuto do Estrangeiro. Tá? Ah, Darlan, eu preciso estudar? Não, mas se na prova cair alguma coisa de estrangeiro, você sabe onde acha no Estatuto do Estrangeiro. Tá? Lei 6.815. Gente, o estrangeiro está no Brasil, ele se aloca lá no Rio Grande do Sul, ele está lá regularmente, ele tem visto, tem tudo bonitinho. Só que ele começa a participar de um movimento separatista do Rio Grande do Sul e a tentar contra o Estado federado. Ele quer separar e tirar o Rio Grande do Sul da federação. Desculpa, o estrangeiro está enchendo o saco. Né? O enchendo o saco no direito a gente chama de causando lesão ou perturbação à ordem pública. E o Estatuto do Estrangeiro diz que ele pode ser extraditado, expulso. O estrangeiro pode ser deportado, expulso ou extraditado. É matéria nossa isso. Tá? O estrangeiro está perturbando a ordem. Perturbação à ordem gera expulsão. Quem expulsa? A competência é da Dilma. Tudo bem? É um ato administrativo. A Dilma é quem expulsa o estrangeiro. Só que o Estatuto do Estrangeiro diz que antes de expulsar, tem que fazer... Isso até aconteceu recentemente no Brasil. Vocês lembram aquele jornalista do New York Times? Lembra? O jornalista do New York Times apareceu na televisão, ele fez uma nota, mandou até para o jornal, dizendo que o Luizinho, lembra? Que o Luizinho era chegado numa caipirinha, sem açúcar, sem fruta, sem gelo, sem nada. O Luizinho ficou dominado, falou, ó, ou você, jornalista, ou cala tua boca, ou você se retrata ou eu vou expulsar você do território nacional. Podia? Podia. Cuidado. Competência para isso ele tinha? Tinha. A competência é dele. Materialmente, desculpa. Não houve perturbação à coletividade. No máximo, quem ficou perturbado foi ele. E é verdade. Era uma perturbação pessoal, não era uma perturbação à ordem. Mas tudo bem. A competência era dele. Aí veio o ministro da Justiça, porque o Bocudo foi na televisão,
veio o ministro da Justiça e falou, pelo amor de Deus, era o Márcio Tomás Bastos, não mexe com isso, porque vai ficar feio para você internacionalmente. E aí veio a turma do deixadice e aí não expulsou. Mas vamos pensar, o Lula cometeu um ato coator. No mínimo ele fez uma ameaça. Não foi? Porque ele disse, vou te expulsar. Podia? Tem um problema. A expulsão só pode ocorrer se for precedida de um procedimento administrativo no Ministério da Justiça. Está lá no Estatuto Estrangeiro. Ah, Darlan, não vou saber isso na prova. Calma, está lá. Ninguém precisa surtar. Tem que ter um procedimento no Ministério da Justiça, com direito de contraditório e de ampla defesa. O que o Lula fez? Simplesmente disse que vou expulsar sem contraditório, sem ampla defesa, sem nada. Vamos imaginar que você é procurado por esse estrangeiro. Caiu isso numa prova já de São Paulo, há muitos anos, em penal. Não tinha prova de constitucional ainda, senão seria inconstitucional. Caiu. Qual é a medida que você toma contra o ato que ameaça uma expulsão indevida arbitrária? O que você faz? Ele tem direito de contraditório e ampla defesa antes de ser expulso. O que ele faz? A maioria diz que cabe mandado de segurança. Cabe? Por quê? Qual a tutela que nós vamos dar? Ao direito de ir e vir. Não é o direito de... O direito de ficar ou sair do território nacional é direito de locomoção. Então, portanto, cabe habeas corpus. Se o coator é a Dilma, onde é o HC? Se o coator for o ministro da Justiça, isso é muito legal. Se o coator for a Dilma, o MS, não, o HC no Supremo. Se o coator for o ministro da Justiça, STJ. Tudo bem? Só para vocês visualizarem o tipo de tutela. Não é uma tutela de mandado de segurança, mas uma tutela de... Aqui. Bom, não vamos... Com habeas data, eu acho muito difícil confundir, porque o problema vai jogar no colo que você quer informações, você quer obter ou retificar informações pessoais. Então, acho muito difícil confundir. Mandado de injunção também é muito difícil confundir com mandado de segurança. Ação popular dá para confundir no dia da prova. Por que dá para confundir? Pode dizer que uma autoridade praticou um ato, por exemplo, comprando um lustre de ouro para colocar no gabinete dele. A Darlan é coator, porque viola. Tá, mas se o problema disser, dois elementos vão caracterizar, dois elementos vão fazer você optar por um ou outro. Primeiro, quem é meu cliente? Se o meu cliente for cidadão, se o problema já diz que seu cliente é cidadão, você já descarta, você já sabe que ele é legitimado para ação popular. Segundo elemento, se eu quero restituir o bem jurídico, se eu quero restituir o erário, se eu quero recompor a lesão ao erário, eu não vou usar mandado de segurança e vou usar ação popular. Tudo bem? Então, teve uma lesão, tem que devolver dinheiro para os cofres públicos, vou usar ação popular. Tá bom? Se eu quero só acessar o ato coator, não fale em restituir o bem, ação popular. Tranquilo até aqui? Bom, vamos continuar. Outra coisa importante para a gente definir se é ou não mandado de segurança é o prazo. Tudo bem? Outra coisa para a gente definir na prova se é ou não mandado de segurança é o prazo. Porque o mandado de segurança, ele tem prazo decadencial de 120 dias da data da ciência do ato coator. Então, do momento em que o sujeito, no momento em que a parte tomou ciência do ato coator, ele tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança. Tá bom? Esse prazo é decadencial. E não adianta querer discutir se é ou não constitucional. Porque teve uma vez que um aluno veio com essa conversa. Ah, eu vou entrar com recurso contra a prova de constitucional, porque eu acho que o prazo é inconstitucional. O Supremo já tem até súmula, e o Supremo já bateu o martelo que esse prazo é constitucional, não vamos mexer nesse assunto. Tá bom? Só vamos tomar um cuidado com esse prazo. Aqui aprofundando para quem é constitucional, para vocês. Porque para as outras áreas não interessa muito. Se o ato coator, olha que legal, se o ato coator for omissivo e ele se repete, ele é periódico, ele é sucessivo,
o prazo se renova a cada mês. Vocês estão entendendo? Ó que coisa doida. Se o ato coator for omissivo, certo? E recai sobre prestações periódicas, esse prazo se renova a cada prestação. Essa é a interpretação tranquila do STJ, tá? Só para os atos omissivos. Então, por exemplo, se uma pessoa tinha que receber um remédio que ela faz uso mensal e o poder público se omite na concessão desse remédio, a cada mês que ela tinha que ir até o posto e pegar o remédio, o prazo de 120 dias se renova. Tá bom? Mas quando for ato omissivo, e esse ato omissivo, ele tem prestações sucessivas. Tranquilo até aqui? Alguém muito lesado? Vocês estão com umas caras de mortos. Lesado? Vou repetir. Ainda bem que você pediu, porque vocês estão fazendo cara que estou entendendo é tudo. Vamos lá. Ou é a ansiedade por causa da novela, porque o povo quer ir embora para assistir a novela. É isso? Ou salve simpatia essa sala, não? Vamos lá. Como é que você chama? Belisário. Ah, que susto. Eu falei que era o meu. Desliga esse negócio aí agora. Vamos lá. Pensei que era o meu celular. Ó, se o ato coator for omissivo e ele se repete no tempo, esse prazo ele vai se renovar a cada mês. Por exemplo, servidor público. Vamos imaginar que a autoridade deixe de incluir na folha de pagamento do servidor determinada coisa. O servidor tinha o direito de receber uma determinada verba e para de receber. A autoridade se omite em colocar na folha. O salário não é mensal? Cada mês o ato coator não se renova? Cada mês que deixa de colocar na folha, se renovou. Então esse prazo de 120 dias, ocorreu há 2 anos ele não está incluindo. Tudo bem, mas você conta 120 dias de hoje para trás, porque esse ato, ele foi se perpetuando, certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos lá. Bom, na hora da prova, o que nós vamos considerar como 120 dias? O problema vai dizer o seguinte: o ato coator ocorreu em janeiro de 2010. Tem chance de caber MS? Só se fosse ato omissivo que se repetisse. Não, Darlan. Negar em janeiro de 2010. Esquece. Esquece mexer com MS. Vai para o rito ordinário ou vai para uma ação como outra ação. Esquece. Agora, você vai considerar a data da prova. Se o problema não falar nada, você considera o dia da prova, dia 16 de junho. Se o problema não falar nada. Tá bom? Ele pode falar, o ato coator ocorreu tal dia e foi procurado pelo advogado no dia tal. Se não falar nada, considera o dia da prova. Beleza? Vamos continuar. Essa renovação é só para os atos omissivos. O que é um ato omissivo? É quando a autoridade deixa de fazer. Mas, por exemplo, ela pode ter negado. Eu estou cobrando aquele tributo de novo. Aí não é um ato omissivo. Aí não é ato omissivo. Não. Essa renovação não acontece. Não acontece. Só acontece para o ato omissivo. Mesmo que ele tenha negado. Neguei expressamente pagar aquela verba salarial. Tá bom, então nenhum mês eu estou pagando na folha, ou nenhum mês eu estou dando medicamento para a pessoa. Tá? É um ato omissivo. Vamos continuar. Não cabe MS. Aqui nós vamos tomar um cuidado, porque na hora da prova, se der a vontade doida de fazer MS, nós vamos olhar se não está em nenhuma daquelas situações que não cabem. Certo? Primeira situação de não cabimento está expresso no artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança. O artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança dá situações de não cabimento. Vamos lá? Bom, para a gente voltar ao cabimento, nós falamos do artigo 1º, beleza? Da Lei do Mandado de Segurança, certo? Mais o artigo 5º da Constituição. É o cabimento. Vamos agora para o 5º. O 5º diz lá: não se concederá mandado de segurança quando se tratar 1.
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, se eu posso fazer recurso administrativo, certo? O que entende a lei? Que eu não tenho interesse no mandado de segurança. Mas não vamos interpretar esse artigo contra a Constituição, porque senão a gente violaria o próprio artigo 5º, inciso 35. O que a lei manda não é que você esgote as vias administrativas. O que a lei quer não é que você interponha todos os recursos administrativos. O que a lei quer é o seguinte: que eu não use um MS se eu ainda tenho à minha disposição o recurso administrativo com efeito suspensivo e que não dependa de caução. Tudo bem? O inciso 2 fala que não cabe mandado de segurança contra ato judicial. É isso? Não cabe mandado de segurança contra ato judicial quando passível de recurso com efeito suspensivo. Então, olha que legal isso. Se cabe recurso processual, eu não uso MS. Eu tenho uma decisão de primeira instância. Na decisão de primeira instância viola direito líquido certo. Tudo bem. Mas da primeira para a segunda instância cabe agravo de instrumento. E tem efeito suspensivo? Pode ter. Se cabe agravo de instrumento, eu não vou usar mandado de segurança. Mesmo que o ato do juiz gere lesão a direito líquido certo. Vamos voltar. Ato de juiz pode ser impugnado por MS? A pergunta pode ser assim. Sim ou não? Juiz é autoridade? Opa! Lógico que juiz é autoridade. Juiz pode causar uma lesão ou uma ameaça? Pode. O juiz pode violar um direito líquido certo? Perfeito. Posso usar desde que não caiba outra medida e não tenha recurso na lei processual. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que está até na Constituição. Vamos imaginar que um advogado... Volta a imagem para mim. Vamos imaginar que um advogado vá no balcão do fórum. Tem algum cartorário aqui? Posso falar esse assunto? Tem algum cartorário? Olha aí, agora ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Aquele povo simpático, vamos lá. Né? Vamos lá. Escuta. Você vai no fórum, você é advogado. Você chega lá no fórum. Quero ver processo número tal. Ah, não, doutor, não pode ver não. Por que não pode ver? Ah, porque o juiz não autoriza, só com procuração. Tá certo isso? Aí você pergunta, mas é caso de família, tem segredo? Não, não tem não. É que aqui o juiz baixou uma norma. Aqui o juiz é quem manda. A Constituição aqui é a dele. Né? E não tem? Se tá cheio. Aqui o juiz não deixa ver o processo. Porque aqui não tem publicidade. Ah, mas eu sou advogado. Não, não tem publicidade nenhuma. Azar. Tem que peticionar. Aí você vai lá, faz a petição. Excelência, eu quero ter vista dos autos. Quero tirar cópia, quero ter vista. Não, 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 doutor. Só com procuração. E aí o que o juiz escreve? Você vai com a petição pedindo, ele escreve J sim em termos. É para dizer, ó, mulher do cartório, resolva você. Não é mais ou menos isso? Aí você não tem vista do processo. Violou o direito certo? Sim ou não? Qual? Oi? Vários. Vários mesmo. Primeiro violou o artigo 93, que diz que os processos são públicos, salvo quando tiver segredo de justiça. Tudo bem? Então violou o direito líquido certo? Sim, primeiro da Constituição. Estatuto da Advocacia diz que o advogado tem direito dos autos, inclusive tirar cópia deles, salvo quando for segredo de justiça. Certo? Se não me engano, artigo 5º do Estatuto da Advocacia. Vocês têm o Estatuto da Advocacia também, se precisar complementar lá no dia. Certo? Foi ato de autoridade, causou lesão, direito líquido certo de acesso aos autos. Não cabe outra medida. Certo? Cabe recurso? Que recurso que você vai usar? Ah, deve fazer agravo do instrumento. Como? Se nem deixar você ver o processo, ele deixou? Não cabe. Só vai caber mandado segurança contra o juiz, porque não cabe recurso. Tudo bem? Pensou que se caiu um negócio desse, que beleza? Fácil ou difícil? Uma moleza. Né? Moleza. Hein, Nival? Você acha difícil, né? Você acha que vão ferrar?
Parabéns, você também. Tá com a boquinha bem limpa. Vamos lá. Significa o direito de prejudicar alguém. Parabéns. Parabéns, Erival. 3. Não cabe de decisão judicial com trânsito em julgado. Porque contra trânsito em julgado você faz o quê? Ação rescisória. Óbvio. Ou anulatória, se fosse o caso. Eu defendo que se o ato for muito teratológico, até pleonasmo dizer isso, mas se o ato for esdrúxulo e não couber rescisória, cabe IMS contra trânsito em julgado. Mas é muito difícil aceitar, tá? Mas, em tese, não cabe IMS se já houve trânsito em julgado. Vamos continuar. Isso é o que está no artigo 5º. Mas ainda tem as súmulas. Ainda tem as súmulas. Vamos começar. Eu não lembro de cor os números, eu botei tudo no VAD, e aí nós vamos achando os assuntos. Eu lembro os assuntos, mas eu não lembro os números. Tá? Não cabe IMS contra lei em tese. Acha a súmula aí. É a do Supremo. Essas que eu marquei aí junto do artigo 5º. Tem a 101, tem a 266, tem a 268 e a 269. Tudo súmula do STF que fala disso. Qual que é? Contra a lei em tese. É a 268? 266. Perfeito. Súmula 266 do STF. Está no artigo 5º. Para vocês lembrarem dessa súmula. O que seria mandado de segurança contra a lei em tese? O que ele quis dizer aqui? O que a súmula do Supremo quer dizer? Não cabe mandado de segurança como substituto das ações diretas de controle de constitucionalidade. Certo? Eu não vou usar para situações em abstrato. A gente sabe que a DIN, a DECOM e a DPF, não é isso? As três, eu chamo de ADIM porque era como a gente chamava antigamente. Eu não chamo mais assim, mas eu sou velho, eu chamo do jeito que eu quero. Né? A ADI, a ADC e a DPF, as três são em abstrato. Até podem violar direito líquido certo, mas são em abstrato. Então, se cabe a DIN, eu não vou usar IMS. Ok? Vou dar um exemplo. Seguinte, quero que vocês gravem. Só cabe IMS se houver lesão ou ameaça em um caso concreto e não em abstrato. Por exemplo, aconteceu comigo isso. Um vexame na minha vida, mas aconteceu. Eu advoguei um período aí atrás para uma associação de alunos de ensino telepresencial. Associação, existe isso, não é que existe? Associação dos alunos de ensino telepresencial à distância, essas coisas. Aí, o Ministério Público do caramba, desculpa. Parabéns. O Ministério Público não. O Conselho Nacional do Ministério Público baixou uma resolução, um negócio desses aí, interno lá, dizendo, olha, por falar nisso essa semana, assunto que pode cair. Vocês viram o CNJ falando do casamento? Eu sou super favorável, mas foi uma resolução. Doido, né? Quando o nosso... Tem algum parlamentar aqui? Posso falar? Quando o nosso Congresso é uma bosta, né? O Poder Judiciário... Vai falar parabéns? Quando o nosso Poder... Eu falei Judiciário? Não, desculpa, errei. Quando o nosso Poder Legislativo é uma bosta, o nosso Poder Judiciário vai lá e legisla no lugar. Tudo bem? Vocês? Vocês são tudo contra? Aff, Maria, vocês não sabem nada. Vamos voltar. O CNMP baixou uma resolução dizendo o seguinte: para os concursos no Ministério Público, só admitimos como título as pós-graduações presenciais. Uma resolução do Conselho Nacional do MP diz, olha, se alguém fizer pós no telepresencial, não vale como título aqui nos concursos. Essa associação ficou dominada, falou, e todo mundo no Brasil inteiro que fez pós pelo sistema tele?
ou por EAD, ou à distância, o que for, não vale? Violou o direito líquido certo? Ou vai violar? Qual é a tese? Não compete ao Ministério Público dizer qual é a pós-graduação válida e qual não é válida. Isso é problema do Ministério da Educação. Se o Ministério da Educação diz que a pessoa é titulada, não cabe ao MP dizer se vale ou não. Beleza. Essa associação me procurou e disse, Darlan, queremos fazer um MS coletivo, porque é a associação, e queremos derrubar essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que viola direito líquido certo, de todo mundo que fez pós por TL. Vamos entrar com a ação. Beleza. Ação contra, MS contra o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Onde vai ser? Onde vai ser? Você propõe onde? Supremo. Supremo. Mandado de segurança contra o CNJ ou mandado de segurança contra o Conselho Nacional do Ministério Público vai direto no Supremo. Vou eu lá, pego meu avião, desço lá na Brasília, eu com a minha petição inicial do MS, dou entrada contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Cai com o ministro Celso de Mello. O que aconteceu? Ganhei? Vexame. A petição inicial foi indeferida. Darlan, você é um mestre em mandado de segurança. Vexame no meu currículo. Ministro Celso de Mello, de plano, indefiro a petição inicial. Por quê? O mandado de segurança foi feito contra a lei? Em tese. Sabe o que ele disse? Só vai ocorrer perigo ou lesão o dia que sair um edital para concurso, o dia que sair um edital e o edital aplicar essa regra. Porque enquanto isso, é lei em tese. Enquanto o MP não fizer um edital dizendo só aceito, ninguém vai ter lesão, está em abstrato. Está no mundo da ADIM, da DECON e da DPF. Certo? Estava certo? Mas no final até estava. Olha, depois desse MS, o MP voltou atrás e o próprio Conselho Nacional revogou a resolução. Então, eles mesmos voltaram atrás. A gente juntou o MS, pediu que eles reconsiderassem numa sessão, fizemos um recurso lá interno e o próprio Conselho Nacional do Ministério Público revogou essa resolução, então ela não existe mais. Então até o MS nunca precisou voltar ao MS porque nunca teve um caso concreto que aplicasse a resolução. Vocês entenderam isso bem? Tá. Não cabe MS como substituto de ação popular. Eu acho que é a súmula 101, não é? Eu acho que é a súmula 101, também do Supremo. O legislador cabeçudo podia ter feito o favor para a gente de ter colocado essas opções todas no artigo 5º da lei. A lei é tão nova, por que já não colocou tudo, né? Por que já não pegou? Porque a lei do mandado de segurança é uma lei que, de novo, ela não tem quase nada. A lei do mandado de segurança, ela foi pegando tudo que é jurisprudência e foi virando artigo. Muitas súmulas viraram artigo. Então já podia ter botado essa súmula 101 também. Não cabe mandado de segurança como ação de cobrança. Não cabe mandado de segurança como ação de cobrança. Para cobrança eu faço o quê? Rito ordinário, certo? Porque o mandado de segurança, ele visa como regra uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. Autoridade, faça ou desfaça tal coisa. Eu não quero dinheiro. Eu até posso ter um fim econômico indireto. O MS até pode gerar um fim econômico, mas não direto. O que eu quero não é dinheiro, o que eu quero é autoridade, faça ou desfaça. Pode ser que até o fazer seja, coloque em folha de pagamento, ou aqui no estado de São Paulo, quando aplicaram aquele teto constitucional, aplicaram tudo errado, tiraram as vantagens pessoais. Sabe o teto dos servidores? Quero que não aplique o teto. Beleza, a pessoa vai receber dinheiro, mas o que eu quero no MS não é o dinheiro, é deixar de aplicar o teto constitucional. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom,
Espécies de MS. Colocamos quando não cabe. Espécies de MS. Muito bem. A primeira classificação, quanto ao momento do ato. Do ato coator. Então, a primeira classificação, quanto ao momento do ato coator. E aqui o MS, ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. E bem fácil, né? Mandado de segurança repressivo e mandado de segurança preventivo. Repressivo por quê? Repressivo porque eu estou diante de uma lesão. A lesão jaz... Ah, eu inverti. Ainda bem que vocês estão atentos. O negócio caindo aqui. Preventivo diante de ameaça e repressivo diante de uma lesão. Só vamos tomar cuidado de uma coisa. Eu falei do prazo decadencial de 120 dias, né? Em qual dos dois se aplica? Só dá para aplicar o prazo no repressivo, certo? Porque no preventivo, se o ato não ocorreu, como é que eu vou contar 120 dias de um negócio que eu nem sei se vai acontecer quando? Se eu estou diante de ameaça, não tem 120 dias. Beleza? Na hora da prova, se for preventivo, nós vamos indicar na petição inicial. Na hora de redigir a peça, você vai colocar lá, vem impetrar mandado de segurança preventivo. Tá? Se for repressivo, não precisa dizer na hora da prova. Se for repressivo, basta você dizer, vem impetrar mandado de segurança. Tá? Já está implícito que ele é repressivo. A gente só indica no preventivo. Quanto à legitimidade. Quanto à legitimidade ativa. E aqui, quanto à legitimidade ativa, você vai ler o problema e se for, né, você vai perguntar, quem é meu cliente? Para quem que eu advogo? Ah, advogo para partido político. Advogo para um organismo sindical. Vai te dar a dica. O problema vai dizer quem é seu cliente, define o tipo de MS. Quanto à legitimidade ativa. Já caiu o MS coletivo, né, Erival? Era o que? Partido político? Sindicato. Quanto à legitimidade ativa, nós temos o individual e o coletivo. Caiu isso uma vez num concurso para juiz federal. E muita gente confunde essa história. Individual e coletivo. Volta a imagem aqui para mim. Imagine que chega lá no seu escritório 10 pessoas com o mesmo direito líquido e certo violado. 10 pessoas, um grupo de pessoas, chega lá e diz, olha, nós os 10 tivemos o mesmo direito violado e nós queremos fazer um único mandado de segurança, uma petição inicial só, contra essa autoridade. Um MS com 10 pessoas com o mesmo direito. É individual ou é coletivo? É o quê, gente? Eu ouvi um coletivo aí no meio. Muita gente acha que é coletivo, porque acha que quando tem mais de uma pessoa é coletivo. Não é coletivo porque tem mais de uma pessoa. Tudo bem? É um MS individual. Ô, Darlan, mas com 10 pessoas é um MS individual? Lógico que é individual. Tá? Quando que ele é individual? Quando em nome próprio. Em nome próprio, demanda direito próprio. Então, mesmo que eu tenha 10 pessoas, se as 10 estiverem lá em nome próprio de um direito próprio, é mandado de segurança individual. Nome próprio, direito próprio. Pode haver litisconsórcio, pode ter individual com mais de uma pessoa? Tranquilamente. Tá bom? Quando que o MS é coletivo? Quando houver
substituição processual. Quer dizer, é coletivo quando houver substituição processual. Quer dizer que alguém em nome próprio demanda direito alheio. Certo? Se alguém em nome próprio demanda direito alheio, isso é substituição processual. Certo? Que a gente conhece também como legitimação extraordinária, é a mesma coisa. Alguém em nome próprio defende direito alheio. Eu advogo ainda para o Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Então, às vezes, chegam lá e falam assim, olha, Darlan, nós, sindicato, queremos fazer um MS para toda a categoria. Isso é individual ou coletivo? Coletivo. Porque quem vai fazer ação? O sindicato. Qual é o nome que vai na petição inicial? Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Certo? De quem que é o direito? Da categoria. Se o direito é da categoria, o direito não é dele. Se é ele que põe o nome na ação, é coletivo. Quem pode fazer coletivo? Darlan, na hora da prova eu não vou lembrar. Você vai pegar o inciso 70 do artigo 5º. Vamos lá. Vamos grifar essa gente? Nós podemos grifar em dois lugares, que vai dar na mesma. Você pode grifar no 70 ou você pode grifar no 21. No 21 da lei do MS. Vamos lá no 21 da lei do MS? Eles dizem praticamente a mesma coisa. Grifa só quem pode, não grifa tudo. Olha, as negas doidas aí grifando é tudo. Vamos lá. Deixa o VAD tudo pintado. Marca só as palavras-chave, tá? Vamos lá. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, vamos começar a pintar agora, partido político com representação no Congresso Nacional. Então o seu cliente na prova tem que ser um partido político. Se o seu cliente é o José da Silva, você só vai fazer mandado de segurança coletivo se você quiser voltar para a primeira fase. Vocês estão entendendo? Então tem que ter um deputado, um senador. Na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária. É curioso que todo o estatuto de sindicato, você pode pegar todos. Eu fiz essa pesquisa. Todos, sindicato não, de partido político. Todos os estatutos de partidos políticos dizem assim, defesa do Estado Democrático de Direito. Falou isso, parabéns. Porque então está dizendo aqui o artigo 21 que tem que ter pertinência temática. Que o o partido político só pode entrar com o MS se for pertinente à questão da filiação ou assuntos de seu interesse. Vamos lá. Organização sindical é o próximo. Tudo bem? Pintou aí? Organização sindical. Entidade de classe. OAB, os conselhos profissionais, certo? Ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse requisito da pré-constituição de um ano só se aplica para as associações. Não se aplica para as entidades de classe, nem para os sindicatos, confederações sindicais, partidos políticos, nada disso. Só para a última pessoa. Tá bom? Na hora da prova, dá para confundir? Mandado de segurança coletivo? Coletivo, dá para confundir? Quem que tem que ser o seu cliente? Uma dessas agentes aí. Certo? O seu cliente ou tem que ser partido político, ou tem que ser organização sindical e na defesa da sua coletividade. Bom, quando a gente fala de IMS coletivo, qual direito pode ser tutelado? Qual direito pode ser tutelado no IMS coletivo? Quando a gente fala de direitos coletivos, nós temos 3 categorias de direitos. Nós temos o direito coletivo, nós temos o direito difuso e nós temos o direito individual homogêneo. Eu nunca lembro se é o artigo 81 ou 82 do CDC que também define isso.
Tá? Mas é o 81 ou 82 do CDC. 81 do CDC, que também dá essa definição. Tá? O que é um direito coletivo? É um direito indivisível. Um direito indivisível. Portanto, eu não sei dizer quanto cabe a cada pessoa. Eu não consigo dizer, ó, você tem direito a 10 mil e você tem direito a 20 mil. Não dá, é um direito indivisível dos seus titulares. Então, como regra, né, toda a defesa de patrimônio artístico, meio ambiente, sabe aqueles direitos todos lá? Né? Tudo isso aqui vai se enquadrar em direito, né, transindividual, que você não consegue definir o quanto pertence a cada pessoa. Indivisível é o 81 do CDC. Direito indivisível que pertence a pessoas ligadas a uma relação jurídica base. Pessoas ligadas por uma relação jurídica base. Vou dar um exemplo. Sabe aquele caso que eu falei do juiz que não deixa o advogado ter vista dos autos? Tudo bem? Vamos imaginar que o cabeçudo do juiz baixou uma portaria. Baixou uma portaria dizendo, aqui não teve, aqui em São Paulo, um juiz de execução fiscal. Acho que não podia falar, né? Por questão ética não convém dizer quem é. Um juiz da Vara de Execução Fiscal Federal, o homem baixou uma portaria dizendo o seguinte, só recebo petição inicial se ela tiver tais requisitos. É o do 282. Não, ele inventou alguns mais. E mais, ainda tem que ter uns espaços. Tem que ter um espaço aqui de 1 centímetro, 2 centímetros em cima. O juiz diz como tinha que ser petição inicial. Bom, Darlene, isso não é um problema constitucional. É sim. Quem pode legislar sobre o processo? Só a União. Só a União pode legislar sobre o processo. Se o juiz está fazendo isso é porque ele está querendo ser deputado ou senador, quer ir lá para a União, né? Quer participar do processo legislativo. Bom, cai mandado de segurança? OAB quer fazer. Os dois podem fazer? O advogado individualmente ou a OAB. Se a OAB fizer coletivo, se o advogado fizer, ou um grupo de advogados, individual. Esse direito é um direito divisível ou indivisível? Eu sei quantos advogados estão sendo lesados por essa portaria? Não dá para saber. Um monte de advogado que vai ser lesado por esse ato imbecil. Tudo bem? Mas todas essas pessoas não pertencem a um grupo? Elas não possuem uma relação jurídica entre elas? As pessoas substituídas? Quem que está sendo substituído? Os advogados. Eles não têm um vínculo entre eles? Todos são advogados. São pessoas indeterminadas, porém determináveis. Isso é importante. Na ação, eu vou botar o nome delas? Se a OAB fizer um MS contra o juiz, na ação eu vou botar o nome, advogado tal, Darlan, fulano, Erivaldo, não sei o quê. Ah, Erivaldo não está mais inscrito, né? Você está inscrito ainda? Tá. Erivaldo, não sei o quê. Coloca o nome de todo mundo? Não, são pessoas indeterminadas na ação. Mas eu posso determiná-las? Eu consigo saber quem é? Consigo. Tudo bem? Vamos no difuso. Difuso. O pessoal do sindicato também tem uma relação entre eles, não tem? Todos que estão ligados, então todos os metalúrgicos, todos os servidores da Receita Federal do Brasil, todos têm uma relação jurídica entre eles. Tudo bem? Estão ligados por um vínculo, então o direito é coletivo. Aqui também o direito é indivisível. Aqui também o direito é indivisível, só que aqui são pessoas ligadas por um fato, por uma situação de fato e não por uma situação de direito. Esses dias, tem duas publicidades que me aborrecem muito. Eu vou dar um exemplo de publicidade, apesar de não ser ato coator, tá?
mas vou dar um exemplo de publicidade e até constitucional, acho que o argumento. Duas publicidades bem besta. Desculpa falar se alguém aqui for parente dessas empresas. Aquela do Red Bull, vocês viram? Não, todas do Red Bull são ridículas. Por questão ética eu não deveria falar o nome da empresa. Mas, do Red Bull é assim. Tinha um lago. No lago um barquinho. Aí no barquinho tinha uns homens no barquinho. E aí no lago abria e tinha um Jesus andando sobre as águas. Vocês não viram? Viu isso, Erival? O ano passado. Tinha um Jesus andando sobre as águas. Aí os apóstolos que estão no barco viram e falam assim: Ô Jesus, você está andando sobre as águas? Aí o que Jesus diz? Não, tomei Red Bull que me deu asas. Aí abre a imagem, parece que um zoom assim abre a imagem, Jesus está andando numas pedras e parecia que Jesus estava fazendo um ilusionismo, um truque. Desculpa, né? Desculpa. Publicidade besta. Besta para não falar que ela é abusiva. Porque mexe com o símbolo religioso dos outros. Eu não sou nada religioso, tá bom? Não estou discutindo isso do ponto de vista religioso. Estou discutindo isso do ponto de vista jurídico. Não se mete. Não se mexe. Não se envolve em religião dos outros. Respeita. Tudo bem? Isso viola o direito religioso das pessoas. Tudo bem? Isso é um direito difuso. Outra propaganda besta. Que é direito difuso. Aquela agora da Visa. Vocês viram? Vanusa. Vocês não viram? Vocês não estão assistindo nada? Não, Daniel, a gente só estuda. Tá bom. A Vanusa. Vocês lembram a Vanusa cantando hino nacional? Isso vocês viram. Tem na internet. A Vanusa vai comprar pastilha para garganta na farmácia. Vocês nunca viram? É ridículo. Aí a Vanusa compra a pastilha e a Vanusa vai passar no caixa. Aí a moça do caixa fica intrigada por que a Vanusa está comprando tanta pastilha para garganta. Aí a Vanusa vira e fala assim, não, porque pode ser que me chamem para cantar o hino nacional na Copa das Confederações. Aí a mulher do caixa, a mulher do caixa não fala nada, mas faz aquela cara de ué, sabe? Tipo assim, que bosta é essa? Você tá louca? Né? Mas aí a mulher do caixa, ao invés de falar, não, você é uma ridícula, imagina que você depois daquilo que você fez, vão chamar você. Não, a mulher do caixa simplesmente diz assim, tudo bem. Né? Aí a Vanusa vai tirar dinheiro, aí a mulher do caixa diz, não, pagar com Visa é muito melhor. Essa publicidade, ela viola a boa-fé. Ela viola a dignidade da pessoa humana. Bom, a Vanusa já violou a Constituição inteira, né? A Vanusa era a casa de expulsão do Brasil. Aqui não dá para expulsar nacional, né? Desculpa, tem algum parente da Vanusa aqui? Porque cantar o hino nacional daquele jeito é perturbação erga omnes, né? Bom, enfim. Eu acho que aquela publicidade viola a dignidade humana. Porque é tipo assim, não interessa. Você tá fazendo a maior bosta do mundo. Desde que você pague com Visa, tudo bem. Né? Vamos voltar no negócio. Isso é um direito difuso ou coletivo? Ô Darlene, você falou que é uma publicidade abusiva. Viola a dignidade da pessoa humana. Ô gente, dá para saber quem foi lesado? Não dá. Quem foi lesado? Todo mundo que ligou a televisão e assistiu. Todo mundo que ligou a televisão e assistiu está ligado por uma relação jurídica de direito ou de fato? De fato. Então esse direito é difuso. Tudo bem? Porque eu não consigo dizer quem são essas pessoas. É todo mundo que ligou a televisão e assistiu. Então isso é um direito difuso. Direito individual homogêneo. Oi? Aqui são pessoas determináveis. Aqui são pessoas indetermináveis. Eu não consigo determinar quem são. Quem foi lesado com isso? Todo mundo que ligou a televisão e viu aquela propaganda. Tudo bem? E aqui, no individual homogêneo, o direito é divisível e comum
a várias pessoas, a diversas pessoas. Eu sei o quanto cada um foi lesado. Vamos imaginar que a mesa da Assembleia Legislativa vai implementar o teto constitucional e diz respeito às vantagens pessoais incorporadas no salário da pessoa. O servidor público tinha lá várias vantagens já incorporadas, com trânsito em julgado, tinha vários direitos incorporados. Vem o teto e diz, agora acabou, não tem mais esses direitos. Todos os servidores que estão acima vão ser atingidos. Eu consigo saber o quanto cada um tem direito? Consigo dividir? Consigo? De você eu tirei 10 mil, do outro eu tirei 15 mil, do outro passou 10 mil. É divisível. E pertencente a um grupo, a pessoas comuns, a várias pessoas. Por que eu expliquei isso? Porque essa definição está lá no 22 da Lei do Mandado de Segurança. Pode cair até como pergunta. Qual desses direitos eu posso fazer MS? Pega o 22. Qual dos três cabe MS? Só cabe do coletivo e do individual homogêneo. Não cabe do difuso. Então, se você está na prova, advoga para uma associação, olha que legal. Se você está na prova, isso se a OAB quiser passar uma rasteira, vamos pensar na prova da rasteira? Tá? Na prova da rasteira. Você está na prova, lê o problema. O seu cliente é uma associação. E o direito é difuso. Não dá para fazer MS. Você vai fazer o quê? Ação civil pública. Se você advoga para associação, ou qualquer outro legitimado lá para ação civil pública, certo? Você às vezes tem até ato coator, mas o ato é de direito difuso, esquece a MS, vai para ação civil pública. Até o cliente pode ser o mesmo. Então toma cuidado para não confundir na hora da prova. Tá bom? Por isso que eu fiz questão de explicar isso aqui. Tranquilo até aqui? Alguém muito lesado? É o 22 da Lei do MS. O 22 não fala do difuso, gente. O 22 não explica o difuso. O difuso está explicado lá no 81 da Lei do MS, da Lei do CDC. Ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui CDC. Eu não coloquei, mas eu sugiro que vocês escrevam. Pega o artigo... Coloquei? Não. No artigo 22 da Lei do MS, no 22 da Lei do MS... também, gente, tô olhando tudo errado esse negócio aqui. Peraí. Desculpa, é o parágrafo único. Vocês também nem ajudam, não? O 21, parágrafo único. Escreve aí do lado, artigo 81 CDC. Pode escrever. Artigo 81 do CDC, junto do parágrafo único. Porque o difuso... Lá no 22, parágrafo... 22. Não sei porque eu boto isso na cabeça. No 21, parágrafo único, você coloca uma remissão para o 81 do CDC. Tá bom? Porque lá está a definição de difuso. O coletivo e o homogêneo, a definição é igualzinha. Tá? Que está no CDC. Difuso está lá. Vamos continuar. Bom. Vamos lá. Vamos falar, falei disso. Outra coisa. Se for coletivo, nós vamos colocar na prova. Ninguém precisa dizer, vem impetrar MS individual. É óbvio. Se é individual, você não precisa dizer. Então, a gente só vai indicar se for coletivo. Aí tem gente que vai perguntar o seguinte, mas Darlan, pode ser preventivo e coletivo? Lógico. Lógico. Certo? Então, se for preventivo e se for coletivo, nós vamos indicar na peça. Indicar no nome da ação. Certo? Se for individual e repressivo, não precisa dizer nada. Só escreve lá, vem impetrar mandado de segurança. Tá bom? Outra coisa. Se for coletivo,
eu sugiro que na peça você abra um capítulo para justificar a legitimidade. É legal, porque você, antes de começar, tanto faz aqui, você pode, tanto faz a ordem, né? Mas você pode falar ou antes dos fatos, ou você pode falar depois dos fatos, antes do direito, tanto faz. Você pode colocar lá preliminarmente da legitimidade ativa. Isso só se for coletivo. Ô, Darlan, eu não vou saber fazer esse capítulo. O que você vai dizer nesse capítulo? Artigo 5º da Constituição, inciso 70 e 21 da lei do IMS. Vai dizer que você é associação, sem muita dificuldade, facinho. Tá bom? Vamos continuar. Muito bem. Vamos falar da estrutura da peça. Eu não vou fazer a peça com vocês, porque o nosso tempo não vai dar. Mas eu vou deixar um modelo, apesar do Erival já ter o modelo no livro, eu vou deixar um esqueminha também para vocês na área do aluno. Mas quando a gente faz uma estrutura de MS, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos, porque a gente não vai usar o 282 na íntegra. Algumas coisas do 282 a gente vai esquecer. Não cabe no MS. Tá? Estrutura. Primeira coisa, vamos pensar na competência. Que é lá o nosso endereçamento. Para quem que eu mando o meu mandado de segurança? Eu queria matar a Rosana que fez MS pro Supremo na prova passada. Eu falei, mas você tá doida? Como você... Ah, não, porque eu achei que era Supremo. Ah, show, parabéns. É síndrome de estagiário que adora pegar avião e ir para Brasília, né? Para ganhar milhas. Desculpa, tem algum estagiário aqui? Posso falar? Tá bom. Vamos começar de cima para baixo? A gente sempre começa de cima para baixo porque para ver se essa autoridade tem foro privilegiado. No MS, a competência é dada em função da autoridade. É uma competência que a gente chama de competência funcional. Em razão da autoridade, a gente diz quem que julga, o MS. Então, sua pergunta na hora da prova, você está lendo o problema, sua pergunta vai ser, quem é a autoridade coatora? E sempre a autoridade coatora é quem pode fazer ou desfazer o ato coator. Tá? Quem tem o poder para sentar no computador e mandar desfazer? Essa é a autoridade coatora. Não é necessariamente aquele que deu a ordem. A gente está... Ah, eu vou colocar o presidente da República porque foi ele que sancionou a lei. E a autoridade fez com base numa lei. Não, é quem tem competência para fazer ou desfazer o ato. Bom, descobri quem é a autoridade. Na prova passada não tinha autoridade no problema. O problema não dava nenhuma autoridade. Dependia. Ah, Darlan, eu acho que a autoridade é o chefe do posto do SUS. Uma autoridade estadual. Não, eu acho que a autoridade é o governador. Eu acho que a autoridade é a Dilma. Eu acho que a autoridade é o ministro de Estado da Saúde. Como na prova passada você não tinha autoridade, quem você pusesse como autoridade definiria a competência. Certo? Na prova vai vir. Vamos começar de cima para baixo. Tem MS que começa no STF? Sim ou não? Tem. Vamos lá para a nossa Constituição, no artigo 102, inciso 1. Vocês já marcaram? Já marcaram? Você já marcou, Erival? Então vamos lá. Ó, esse já foi com uma vontade. Vamos lá. 102. Vamos ver se a gente pintou. A linha D, certo? 102, inciso 1. A linha D fala de mandado de segurança, não é isso? Quando for a Dilma, mesa da Câmara, mesa do Senado, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República ou do próprio ministro do STF. Outra linha que eu marcaria é a última, a R. A R também se aplica aqui. Do 102, inciso 1, a linha R. O que diz lá? Ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
Então, quero fazer MS contra o CNJ. É direto no Supremo. Então, nós marcamos aí artigo 102, 1. Marcamos a letra D, é isso? D e R. Tudo bem? MS começam no Supremo. MS que começam no STJ. Artigo 105, inciso 1. Vamos para as alíneas. STJ. Basicamente, contrato de ministro de Estado, chefe de Forças Armadas. 105, blá blá blá. Acharam? Letra D? Não, B de bola, né? B de bola. Tudo bem? TJs. Tem MS que começa no TJ. Quando o ato for de governador de estado, mesa de Assembleia Legislativa. Onde está isso? Não está em lugar nenhum, está nas constituições dos estados. Tá? Não tem jeito, isso nós não vamos levar, isso a gente tem que saber. E todas as constituições estaduais, eu não quero dizer todas, para não... Vai que alguma tenha mudado. Mas as constituições estaduais também dizem que MS contra prefeito de capital também vai para o TJ. Mas, na verdade, a gente é obrigado a saber isso? Não é. Quando caiu isso, eles admitiram os dois, né, Erival? Admitiram? Eles nem corrigiram direito isso, porque caiu um MS contrato de prefeito de capital. As constituições estaduais mandam para o TJ, tá? E você vai mandar para a primeira instância quando for outras autoridades. Só vamos tomar um cuidado se a autoridade é estadual ou se a autoridade é federal, não é? E aí a gente vai usar também o artigo 109 da Constituição, lá no inciso no 8. No inciso 8, fala do MS contra as autoridades federais. Aí mando para a Justiça Federal. Fora isso, o MS vai para a Justiça Estadual Comum. Beleza? Bom, isso é o que a gente tinha de diferente de competência. Vamos lá para o preâmbulo da inicial. Eu vou apagar aqui só para ter espaço. Fiz o endereçamento da minha inicial. Segunda parte, o preâmbulo. O que eu devo constar no preâmbulo da minha inicial? Bom, nós vamos colocar o impetrante, o nome do impetrante. Nós vamos colocar... o impetrante tem que ter advogado? Sim ou não? Tem. Tem que ter advogado. O impetrante, seu advogado. Nós vamos colocar quem é a autoridade impetrada e mais a pessoa jurídica. A pessoa jurídica a qual essa autoridade está vinculada. Darlan, não vou lembrar isso. Não precisa lembrar. Vai lá no artigo 6º e pinta isso. Tá? Pinta isso no artigo 6º para você lembrar no dia da prova que você tem que colocar quem é a autoridade coatora mais o órgão a qual ela está vinculada. E aqui é a pessoa jurídica e não o departamento. Então vamos tomar um cuidado, porque eu não vou dizer ministro de Estado, estou fazendo um MS contra o ministro de Estado da Previdência. Bom, contra ministro a gente sabe que é no STJ. Beleza. Ministro de Estado da Previdência que está vinculado ao Ministério da Previdência. Tá certo? Certo ou errado? Errado. Que órgão ele pertence? A União. Então quem é essa pessoa jurídica? Os entes públicos diretos. Então, União
Estado, DF e os municípios. Recebi essa semana de uma aluna, Erival. Eu quero saber, professor, veio na dúvida lá no CSD. Eu peguei por desencargo de consciência. Professor, eu quero saber o que acontece quando a autoridade for do município de Brasília. Falei, não acontece nada porque não existe. Não existe município de Brasília. Vamos lá. União, Estado, DF, município. As autarquias e as fundações públicas. Tudo bem? Essas são as pessoas jurídicas. Autarquia, pode ser lógico, autarquia tem personalidade jurídica. Tá? Então nunca você vai colocar o departamento. É o secretário, portanto ele é da secretaria. Não. É do Estado. Certo? Vamos colocar a fundamentação legal, que a gente já falou. O verbo que a gente vai usar, eu já falei na primeira aula, não precisa falar de novo. Nós vamos usar o verbo impetrar. Vamos usar o fundamento legal, que nós já falamos, o artigo 5º da Constituição, mais a lei do MS. Vem impetrar mandado de segurança com pedido de liminar. Lembra da liminar no MS que nós falamos na aula passada? O Erival até pediu para vocês marcarem o artigo 7º, inciso 3 da lei do MS. É a lei que fala da liminar, certo? Vamos colocar a liminar com um destaque, né? Dizendo, vem impetrar mandado de segurança com pedido de liminar. Já para destacar. Tudo bem. Colocou tudo no preâmbulo? Colocou. O primeiro capítulo da peça. Então nós vamos para os capítulos, né? Para o conteúdo da peça. Para os capítulos da peça. Se for MS coletivo, nós vamos fazer um capítulo. 1. Da legitimidade ativa. Só se for para o coletivo. Tudo bem? E aí você vai renumerando. 2. O 2 na sua peça sempre o que é? Ou na verdade o 1, né? Porque esse 1 aqui, na verdade, a gente renumera. Vamos lá. 1. Qual que é 1 na sua peça? Dos fatos. Aqui qual é o fato? Vamos dar uma incrementada? Para não ficar aquela bobeira de petição inicial do rito ordinário? Né? Qual é o fato aqui? Não. Olha, vocês falam, mas não raciocinam sobre o termo que vocês estão falando. Não estou dizendo que vocês são limítrofes. Não é isso. Direito líquido certo é o quê? É direito. Né? Qual é o fato aqui? O ato coator. Que a autoridade fez? Que a autoridade mandou fazer? Isso é fato. Certo? Então, do ato coator. É o primeiro capítulo. Eu não vou lembrar o dia da prova. Se te der uma paralisia cerebral, você põe 1 dos fatos. Se você estiver bem emocionalmente, você põe 1 do ato coator. Tá bom? Vai narrar o que a infeliz da autoridade está fazendo ou ameaçando fazer. 2. Agora é do direito líquido e certo. Numa prova normal, você colocaria do direito ou dos fundamentos jurídicos. Aqui você pode colocar do direito líquido e certo. E aqui vai usar e abusar com lei, súmula se tiver, artigo da Constituição, manda bala. É direito, tem que ter um artigo. Tudo bem? O que foi violado? Esse ato violou tal artigo da Constituição ou tal princípio. Tá bom? Vamos lá. 3. Se você pediu liminar, o que você vai fazer? Vai abrir um capítulo explicando do cabimento da liminar. Do cabimento da liminar. E esse capítulo só serve para você explicar os requisitos. Quais são os requisitos para liminar no MS? Fumus baniures, não é nada disso. Pega o inciso 3. Pinta os requisitos no inciso 3. Inciso 3 do artigo 7º da lei do MS.
O que diz? 2 requisitos. Fundamento relevante e perigo de dano. Então, é essa terminologia que você vai usar no dia da prova se você pedir liminar. Por que o fundamento é relevante? Fundamento relevante tem a ver com o quê? Artigo 7º, inciso 3 da lei do MS. Tá? Fundamento relevante tem a ver com o quê? Com o direito líquido e certo. Fundamento relevante tem a ver com o direito. Certo? Perigo de dano. Se o juiz não conceder a liminar, o bem jurídico vai perecer e, portanto, não vai adiantar mais a ação. Certo? Então, fundamento relevante, perigo de dano. Acharam? Tudo bem? Vamos lá. 4 da sua peça. Do pedido e requerimentos. Aqui é uma chatice processual. Podia colocar logo dos pedidos, tá? O seu examinador pode ser que não seja um chato em processo civil. Né? Muito bem. Primeira coisa que você quer. O que é? A liminar. Para que a autoridade faça ou desfaça. Então, tá tudo bem aí? Vamos lá. Quer uma água? Tem aí água? Tem? Então tá bom. A moça afogou ali com a tosse. Vamos continuar. Primeiro, desde logo, requer a Vossa Excelência a concessão da liminar. E aqui, vamos botar um medinho na autoridade, porque senão elas não cumprem a liminar. A autoridade é doida para não cumprir liminar, certo? Então nós vamos pedir a aplicação do artigo 18, parágrafo único do CPC. Certo? Se você quiser, assim, você vai lá na lei do mandado de segurança e no artigo 7º, inciso 3, para você não esquecer disso aqui, você escreve bem discretinho, assim. Pode, está no edital. Simples remissão, certo? Pode. Então você vai lá no artigo 7º, no inciso 3. Olha, o povo não põe fé, porque ninguém está anotando. Pode botar. Lá no artigo 7º, inciso 3, você anota isso. 18, parágrafo único do CPC. Tá? Começam as lendas urbanas. O Erival estava me perguntando que diz que tem um boato aí que tem um VAD que não pode ser usado. Fui eu que falei que tem um VAD que não pode ser usado. Fui eu que comecei com essa conversa. Né? E aí eu lancei isso no Twitter porque vocês precisam tomar cuidado com VADs. E tem muitos VADs que dizem que é para a OAB. Muitos VADs. Mas para ser para a OAB tem que estar em conformidade com o edital. Então se você tem um VAD qualquer VAD, pode ser o da RT ou de outra editora, pega o edital lá no anexo 3 e faz o batimento. O meu VAD tem coisas proibidas? Quando nós fizemos o VAD da RT, a gente fez para não ter, justamente. A gente fez em conformidade. O VAD saiu, a gente mandou o VAD para a gráfica no dia do edital, para não correr risco. Para dizer o seguinte, ó, vai que a OAB venha com um surto e mude no edital e o VAD já estava pronto, a gente esperou só o edital para mandar o VAD para a gráfica. Não tem nada que proíba, tá? É o 14. Olha como vocês estão bom. Não sei porque eu estou com 18 na cabeça. É o 14. Volta aí. O pior é que vocês já escreveram? Ah, Jesus. Eu mandei vocês escreverem errado. Eu quero um VAD de novo. Ah, eu tô lascado. Se eu tiver que dar VAD de novo, vocês estão lascados. Põe o 14 do lado aí. Ninguém vai morrer por isso. Tá? Tô lascado se eu tiver. Nem tem mais para dar VAD para todo mundo. É o 14. Tudo bem? O que é o 14? Pode fazer a lápis, essa remissão. Pode fazer a caneta, não tem problema. O edital não diz que tem que ser a caneta ou a lápis. Bom, vamos lá. O que é o parágrafo único? É um medinho na autoridade. A autoridade faça, porque se você não fizer multa diária ou multa de 20% no final, tá? Que vai recair sobre o seu salário. Vamos continuar.
Muito bem. Você requer a procedência para a concessão da segurança. Requer a procedência para a concessão da segurança para que a autoridade faça ou desfaça alguma coisa. Certo? O pedido é de procedência para a concessão da segurança para que a autoridade faça ou desfaça alguma coisa. Muito bem. Vamos lá no artigo 6º, que eu quero que vocês marquem. Artigo 6º, ou seja, da lei do MS. Que página que era, gente, que eu falei para você? Não, já achei aqui. Já achei. Peguem o artigo 6º, vocês já marcaram que vai colocar o nome da autoridade, mas a pessoa jurídica. Vamos no 7º? Olha o que o 7º diz. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. No 7º inciso 1, no inciso 1, pinta só a palavra, notifique. Só a palavra notifique para vocês lembrarem. Porque nós não vamos pedir citação. No 282, manda pedir a citação do réu, não é isso? 282 manda citar o réu. Aqui não tem citação. Aqui nós vamos requerer a notificação da autoridade para que apresente suas informações no prazo legal. Então ninguém precisa decorar. Pinta só a palavra notificação. Pra você lembrar, é esse nome que você vai usar. Tudo bem? Vai no inciso 2. O inciso 2 diz que se dê ciência. Pinta só a palavra ciência. Porque você é só a palavra ciência. Então você não vai... Usa exatamente o termo que está na lei, para não errar. Você vai pedir a ciência do órgão judicial da pessoa jurídica. André, eu preciso dizer que é a AGU? Não precisa dizer que é a AGU. Certo? Não precisa dizer quem é. Diga, na hora da prova, você vai escrever igualzinho que está aqui, ó. Requer a ciência do feito ao órgão de representação da pessoa jurídica nos termos do inciso 2 do artigo 7º. Só. Tudo bem? Não precisa inventar, dizer, é a AGU ou é o procurador-geral. Não, não, não. Tudo bem? Vamos pedir também... tem que ouvir MP? Tem. Que seja ouvido o MP. Deixa eu ver o artigo, eu não estou falando errado para vocês. O 12. Vai lá no 12 e pinta. 12 da lei. Seja ouvido o MP. Muito bem. Chamou todo mundo, blá, 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 beleza. Ó, se você pegar o 282, esse é o meu medo. O 282 tem pedido de provas. Você vai colocar aqui? O impetrante pretende provar o alegado por meio de testemunha. Vai que você pegou aquela prova. E aí? Vai ouvir testemunha? Aqui não tem pedido de provas. Tudo bem? Então no MS você não vai requerer produção de provas. Tem uma única prova que você pode pedir no MS. Uma única. Vai no artigo 6º, parágrafo 1º. Olha lá. É a única dilação probatória que tem no MS. Vocês entenderam? Artigo 6º, parágrafo 1º. Caso o documento esteja em poder de autoridade, eu posso pedir que ela exiba. É normal, às vezes você tem um processo administrativo e todos os documentos que você tem que prove o ato coator estão lá dentro do processo administrativo. E você não conseguiu uma certidão ou nada que prove. Então você entra com o MS e diz os documentos estão presos em um processo administrativo, estão retidos e, portanto, eu quero que esses documentos sejam exibidos. Só. É a única dilação, é a única exceção de dilação probatória em MS. MS tem valor da causa? Tem. Oh, meu pai. É muito difícil ensinar isso, Erival. Põe quanto? R$1.000. Teoria da Maísa. Não contei isso pra vocês já?
Na aula passada? Contei. Não contei? Da menina do SBT? Ah, não foi aqui. Olha, você tá lembrando de outro lugar, de outra encarnação isso aí. Ó, teoria da Maísa, o povo ama. Vocês não assistiram Maísa nunca? Gente, você tem certeza que você tava na... Eu não contei da menina do SBT? Foi você, Erivaldo? Ah, então já contou, acabou, não vou contar mais nada. Ficar contando piada dos outros. É, teoria da Maísa. Vocês nunca viram aquela menina possuída? Desculpa. Aquela menina dominada, aquela menina do SBT. Vocês nunca viram uma menina doida? As crianças ligam lá, no SBT, as crianças não conseguem nem falar. Sabe bebê, assim, tipo 2 anos, criança que aprendeu a falar agora? Liga lá, aí a criança participa de uma brincadeira. Vocês nunca viram isso? Aí a criança ganha o direito de participar de uma roleta. Eu acho até que essa menina pratica... Não dá pra falar que criança pratica crime, né? Não, também não interessa. Mas eu acho que aquilo é meio jogo de azar. Aí, eu acho. A criança participa de um jogo de azar lá e ganha o direito de participar da roleta. A criança liga. O que tem na roleta? Calma. PlayStation. Vocês sabem. Vocês sabem. PlayStation, patinete, Barbie, jogo da vida. Olha a coisa velha. Jogo da vida. E lá, R$1.000. Vocês não têm noção. Todas as crianças que ligam, até aquelas que não sabem falar. O que você quer? R$1.000. Não tem uma criança que pede PlayStation, Barbie, nada disso. Aí, a menina doida, Maísa, gira a roleta, fica que nem uma possuída gritando, R$1.000, R$1.000, R$1.000. Era isso. Ó, aqui a OAB gosta da teoria Maísa. É muito custoso para o professor de processo ensinar isso, porque é negar tudo aquilo que a gente aprende. Mas, é muito difícil. Mas a OAB fez uma vez mandado de segurança e o gabarito veio com R$1.000. Darlan, qual a justificativa disso? Só dá para botar a teoria da Maísa mesmo. Não tem um fundamento jurídico. Tá? Ah, mas eu quero colocar 1.052,33 centavos. Só se você quiser voltar para a primeira fase. R$1.000 é tolerado? É. Ninguém vai morrer por causa de R$1.000. Pode botar. Tá bom? Terminou, termos em que pede deferimento, local e data, nome do advogado, aquela coisa que já estão sabendo, já estão cansados de fazer. Tudo bem? Alguma dúvida? Seguinte. Eu vou deixar para vocês, na área do aluno amanhã, aquele estudo dirigido que eu tinha dito. E naquele estudo dirigido, é um estudo dirigido inteiro de tutela de urgência e mandado de segurança. Tem alguns institutos, eu vou voltar depois na próxima semana para falar dos recursos. E não custa nada a OAB fazer uma prova de rasteira e pedir um agravo de instrumento em decisão que nega liminar em MS. Tudo bem? É possível? Muito possível. Tá? Na prova passada, retrasada de administrativo e tributário caiu agravo, e na prova passada de empresarial caiu agravo de instrumento. Para cair um agravo de instrumento de novo, não demora muito não. Tá? E mais, pode cair um agravo em MS. Por quê? Da decisão que nega liminar, agravo de instrumento. Tá bom? Eu vou, nesse estudo dirigido, preparar para a semana que vem, vão ter perguntas assim, quais recursos cabem em MS? Porque vai depender da decisão para os recursos que nós vamos usar. E outra pergunta, o que é a suspensão de segurança? Isso é muito importante também, que nós vamos tratar lá no estudo dirigido. Tudo bem? Tranquilo? Bom, falamos tudo. Oi, Erival, eu volto semana que vem no sábado, é isso? Então tá bom. Gente, nós vamos parar para o café aí 20 minutos. Eu vou embora que eu vou assistir a novela, tá bom? E o Erival termina a aula aqui para vocês. Tchau, um beijo, um abraço, até a semana que vem.